Olá, paz do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe muito, 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 muito. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida. Bom dia, quem está aí antes do almoço. Boa tarde para quem já almoçou. Uma tarde abençoada, um dia abençoado para você. Muito bem, Jesus. Deus bom, Deus maravilhoso. Vamos meditar numa palavra aí, depois nós vamos profetizar os Salmos 23. Salmos 23. Irmã Giovana, irmão Marcos, né? Irmã Glaucione, o pessoal que está entrando aí. Deus abençoe vocês. Deixa eu colocar aqui, nós começarmos aqui hoje. Se Deus, todos nós temos que aprender a trabalhar com perdas na vida. Porque toda perda, ela também envolve, Paulo vai escrever isso, num ganho. Jesus fala sobre isso. Jesus fala que aquele que perde esta vida encontra a verdadeira vida. É interessante que se Deus permite você perder alguma coisa, é porque Deus está também permitindo a possibilidade de uma coisa muito maior acontecer na sua vida. Quando você olha, por exemplo, quando você, por exemplo, quando você perdeu o mundo, quando você encontrou em Cristo Jesus, você perdeu o mundo. As glórias do mundo não são mais para nós. Mas aí Deus te dá o céu, é uma coisa maior. As glórias do céu, a eternidade do céu, a eternidade com Deus. E às vezes, muitas das coisas que Deus está trocando na sua vida, Ele está trocando com coisas que são reais por coisas que ainda são invisíveis. Por coisas que ainda são invisíveis. Então, aí a gente precisa entender que dentro desse ambiente de perdas na nossa vida, a gente precisa ter consciência de algumas coisas e entender isso. Por exemplo, dentro daquilo que você perdeu, a gente precisa entender o que são lutas, o que são provas. Primeiro, Deus prova a gente, prova. Nós precisamos viver a prova da fé. Agora, o que são provas? Provas não quer dizer que Deus está contra você. É diferente. As provas são testes que Deus faz para te levar a um nível maior. Por exemplo, se você é fiel no pouco, Deus te levará no maior. Então, precisa ter uma consciência disso. Provas, Deus pode produzir? Pode. Então, dentro das provas existem as lutas. O que são lutas? É a sua arte que você aprendeu em Deus de guerrear, de fazer guerra, passar pela guerra e se manter vencedor. É diferente de tentações. Tentações são induções ao erro. E tentações são induções a você errar. Sabe quando o inimigo coloca dardos inflamados na sua mente? Já passou pela sua mente fazer coisas que não é do seu perfil, não é da sua vontade,
Você não é aquilo que está passando pela sua mente. Não é também a sua prática. Isso são dardos inflamados, tentativas de indução a você errar. Então, tentações não vêm de Deus. Agora, Deus também permite você ser protegido. E a Bíblia diz que não virão tentações maiores do que você possa suportar. Então, a gente sempre precisa entender que toda tentação, toda indução ao erro, Deus sempre tem um escape. Se você olhar para a porta do Espírito Santo, para Deus, Deus sempre te dará uma possibilidade de você escapar. Jesus, o diabo ofereceu uma indução ao erro. Ofereceu os reinos deste mundo. Jesus, aquela tentação, Jesus escapou dela com a palavra de Deus. O diabo ofereceu uma tentação de produzir um milagre, transformar pedras em pães. E Jesus também escapou da tentação, dizendo o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, as tentações que nós vamos passar para nos induzir ao erro, elas são dardos inflamados do inimigo, e a gente precisa definir no meio das lutas o que são tentações, o que são provas, no meio dessas lutas que você está passando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando uma professora chama um aluno ou um professor, chama um aluno para fazer um teste, uma prova. O professor quer destruir o aluno? Não. O professor quer aplicar um teste sobre a matéria que ele passou. Então, ele quer saber se o aluno aprendeu o suficiente para eles continuarem para frente. A mesma coisa é Deus. Quando Deus permite uma prova na sua vida, sabe o que Deus está tentando te dizer? Vamos ver se você aprendeu. Porque a palavra de Deus não é o quanto você decorou ela, o quanto você ouviu ela. A palavra de Deus já tem um efeito enquanto você praticou. O quanto você pratica na tua vida. Então, se você é um praticante dessa quantidade que Deus já declarou na sua vida, Deus vai te levar para um novo estágio, para um novo tempo. Então a gente precisa entender, as lutas são uma arte que Deus nos ensinou a permanecer. Todos temos luta, gente. Hoje eu acordei essa semana com muita luta. Tem dias que eu tenho tantas lutas que eu não tenho vontade de vir ensinar aqui. Mas eu tenho que aprender que a circunstância, elas não podem me dominar. Eu tenho que estar firmado na palavra de Deus. Tem dias que a indução do inimigo, as tentações, elas vêm para mim como virão para você errar, para você se desviar da palavra de Deus, mas aí a gente precisa entender o que são tentações e o que são provações. Deus nos prova, sim, para saber se nós estamos aptos para ir para um novo tempo, uma nova estação. Deus te prova com dinheiro, Deus te prova com todas as coisas desse mundo. Agora, quando a gente olha para a vida de Jó, Jó era um homem riquíssimo. Em um dia ele ficou muito pobre, perdeu tudo, perdeu na questão emocional, perdeu sua família, seus filhos. Na questão financeira, ele era o homem mais rico, se tornou mais pobre naquele dia. Perdeu
praticamente o ambiente do casamento, né? A gente vai ver depois a sequência, a mulher dele pedindo para ele amaldiçoar Deus. Então a gente vê que era um ambiente que não era bom. Jó perdeu tudo isso, mas Jó entendeu algumas coisas que eram provações e algumas coisas que eram induções do diabo, tentações. Primeiro, a primeira grande vitória de Jó é que ele entendeu que tudo era de Deus. E aí essa é a primeira chave que a gente precisa entender no ambiente de perdas. O que nós temos não é nosso. Nem seu casamento, nem seus filhos, nem seus bens. Jó disse para Deus, Deus, eu vim a esse mundo nu, nem roupa eu tinha. Então, as fazendas, os gados, meus filhos, tudo foi você que me deu. O que Jó estava fazendo? Ele estava transferindo a luta pessoal para Deus. Porque se o diabo tirou aquilo de Jó, ele precisava entender que ele tinha que agora entender que ele tirou de Deus e não de Jó. Mesmo na tragédia, mesmo na circunstância difícil, Jó entendeu quem ele era e quem era Deus. Então esse é um fundamento para a sua vida. Tudo aquilo que você perdeu, você tem que entender que não era seu, porque foi Deus que te deu. Então, você entrega essa luta daí para Deus. Certamente Deus vai sair vencedor. Certamente vai sair vencedor. Outra coisa, Jó nunca questionou e nem se magoou com Deus. Magoa-se melindrar, é achar que Deus não pode resolver. Lembra de João Batista, aquele que apresentou Jesus? Depois ele vai preso por causa da palavra de Deus e ele questiona dentro da prisão, dentro do seu coração, se Jesus era o Cordeiro de Deus. E ele manda perguntar, era você aquele que deveria de vir ou é outro que virá? Então Jesus diz uma coisa, ele diz aos discípulos de João, vão lá e digam para ele o seguinte, digam que eu estou abrindo os olhos dos cegos, curando os coxos, abrindo o ouvido do surdo e estabelecendo o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Mas aí Jesus completa com uma coisa muito interessante. Diga também a ele que bem-aventurado são aqueles que não se melindram, não se magoam comigo. Porque eu vou continuar estabelecendo o reino de Deus. Deixa eu dizer algo para você, é muito importante. Nunca questione Deus. Deus, ele é inquestionável. Nunca se magoe com Deus. Grande parte das pessoas, às vezes, se magoam com Deus. Deixam de servir a Deus, deixam de seguir a Deus. E elas são magoadas com coisas que elas nem eram delas. Perdeu um carro, perdeu uma casa. Ah, Deus, por que Deus permitiu isso? Já veio um questionamento, por que Deus permitiu isso? Deixa eu dizer uma coisa, o carro que você tem não é seu, a casa que você tem não é sua, você é um mordomo, você só veio com a pele, você não veio nem com roupa nesse mundo. Então, você precisa entender que num ambiente de perdas, entrega para Deus. Tudo que você tem é de Deus, não pode ser só num discurso religioso, tem que ser na prática. Então Jó, ele conseguiu entender essa chave, ele não questionou Deus. As pessoas ao seu lado questionaram. As pessoas ao seu lado questionaram, mas ele não questionou. Terceiro, Jó conseguiu ver o invisível. Lembra? Tudo aquilo que Deus permitir tirar na sua vida de visível, Deus vai te dar uma promessa invisível.
Se na salvação em Cristo Jesus Deus tirou o poder do mundo sobre a sua vida, as glórias do mundo visível, Deus está te dando agora as glórias do mundo invisível. E olha o que Jó diz, é uma das frases mais lindas da Bíblia. Uma das frases mais lindas da Bíblia. Jó 19, 25. E eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Então, quando Jó entendeu esses 3 princípios aqui, olhar o invisível, olhar sempre para Deus em toda perda, em toda luta, ele nunca questionou Deus, ele nunca se magoou com Deus. E Jó entendeu quem ele era e quem era Deus. Esses princípios fez com que Jó fosse abençoado de uma maneira que o seu segundo estágio fosse muito mais poderoso do que o primeiro. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero profetizar sobre a sua vida. O seu segundo estágio será muito mais poderoso do que o primeiro. Não importa, deixa eu dar uma palavra aqui de profeta de Deus agora. Tudo que você perdeu no ambiente emocional, no ambiente espiritual, no ambiente físico, Deus te dará muitas vezes mais. Mas você precisa corrigir o seu coração em relação a isso. Deus te dará, assim como Jó foi duplicado o seu estado de riqueza, de emoções, de família, Deus também pode fazer isso com você. Olha só, por Jó entender isso, ele até abençoou os que questionaram ao seu redor Deus. Jó 42, 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. E eu quero aqui profetizar essa segunda parte do versículo e dizer: e Deus lhe dará em dobro tudo o que você tinha antes. Se você perdeu um carro, Deus te dará 2 quando você tiver esse entendimento. Se você perdeu uma família, Deus te dará uma família maior. Se você foi ferido nas emoções, Deus te dará uma alegria maior. No nome bendito de Jesus. Amém, gente? Depois das provas, depois das lutas, depois das tentações, Deus sempre tem algo melhor. Deus sempre tem algo melhor. Aleluia. Escreve aí. Depois das lutas, depois das tentações, depois das provas, diga assim: Deus sempre tem algo melhor. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu responder uma pergunta aqui, tá? Pastor, eu gostaria de pregar a palavra de Deus, às vezes fico triste porque não estou vivendo isso, me deixa triste porque prego uma fé que não funciona para mim. Está mexendo tanto comigo. Irmã, deixa eu falar algo para você. A palavra sempre vai ser maior do que a gente. A gente tem que se esforçar a viver a palavra de Deus. Mas a palavra sempre será nossa referência, não nós referência para a palavra. Por isso que nós nunca vamos conseguir viver toda a palavra. Nós precisamos sempre ser orientados na nossa vida pela palavra. Mas nunca podemos desistir de pregar. Não é a sua vida, é a palavra de Deus que nós pregamos. Não é a vida sua, não é a vida minha que eu prego.
Eu prego a palavra de Deus, que inclusive corrige a minha vida, corrige a minha história, corrige a minha mente. A palavra de Deus é maior do que a nossa pregação. A palavra de Deus é maior do que a nossa vida. Amém? Vamos lá? Vamos profetizar os Salmos 23? Gente, deixa eu falar algo com você que está comigo aqui na live. Nós estamos, essa semana, tirando oferta para missões, tá? É muito importante você entender isso. Não quero aqui fazer uma pregação disso, mas pedir de todo o meu coração. Existem muitos missionários que necessitam hoje de uma ajuda esse mês. Foram muito difíceis os meses de janeiro, fevereiro. Muitos mantenedores dos missionários deixaram de ofertar. Então, existe muita necessidade no campo. Eu tenho recebido muitos testemunhos, muitos pedidos também do campo missionário. Esse mês me compungiu o coração, demais. Saber que tantos servos de Deus, tantas servas de Deus estão passando necessidade no campo. E eles não estão em lugares como a gente, eles não estão em lugares confortáveis, eles estão em campos missionários, lugares totalmente desconfortáveis, países paupérrimos, lugares que ainda não existe cristianismo, tem que estabelecer tudo naquele lugar e eles precisam sobreviver. Então, eu queria que você desse uma oferta hoje, eu queria que você pedisse ao Espírito Santo falasse ao teu coração. Porque uma das ordens de Jesus, não é um pedido, uma das ordens do Senhor Jesus é que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Ao drogado na rua, à prostituta, ao rico, ao pobre, ao branco, ao negro. Todas as pessoas devem ser alcançadas com o perdão e com o amor do Evangelho. Como a gente faz isso? Pregando, orando, sustentando os missionários. Então, eu queria que você hoje fizesse uma retrospectiva em seu coração. Sabe por quê, querido? Se você quer ter uma mentalidade de multiplicador, de abençoador, então você tem que ter uma mentalidade de generosidade. Estar envolvido com a pregação, ser generoso nessa área, tá bom? Então, tá aí, ó. Se você quer ofertar, para nós mandarmos uma oferta para os missionários, nós temos recebido os testemunhos de todas as ofertas que nós mandamos extraordinário. Como isso ajudou, como isso foi uma bênção, como produziu um milagre. Então, tem aí, ó, você pode fazer aí pelo chat do YouTube, esse cifrãozinho que tem aí, ó. Você pode fazer aí por esse cifrão. E eu não queria que você desse uma oferta por dar. É como se fosse uma esmola, não. Eu queria que você ouvisse o Espírito Santo na sua vida. Toda oferta que você ouvir o Espírito Santo, ela terá uma condição de abrir portas extraordinárias na sua vida. Então você pode fazer aí pelo chat do YouTube, ou pelo Pix no Brasil, ou pelo Zelle nos Estados Unidos, está aí nos comentários fixos, ou quem mora na Europa e ouvir essa live, você pode fazer pelo PayPal aí também, tá bom? Vamos lá, gente, vamos profetizar o Salmos 23 e já declarando, né? Hoje, às 18 horas e 30 minutos, nós estaremos orando por pedidos de cura divina, pelos pedidos de oração também que estão sendo colocados agora. Tudo nós estaremos orando hoje, 18 horas e 30 minutos. Agora nós vamos profetizar os Salmos 23 e declarar os Salmos 23, tá bom? Você que chegou atrasado aqui na live, está entrando agora, você deveria assistir ela do começo, que eu trouxe uma palavra profética no meio aí, muito importante. A Bíblia diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte,
Eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Eu profetizo esses salmos, eu oro esses salmos sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. E como pregador da palavra de Deus, como profeta de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Você já escolheu entregar sua vida para o bom pastor? Salmos 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor. E é uma condição. Se ele for o seu pastor, de nada você terá falta. Ou seja, talvez você não tenha as coisas que você queira, mas no Senhor isso substituirá. Deus substituirá tudo isso. No Senhor nada te faltará. Então, você precisa escolher o Senhor da sua vida. Você precisa definir quem conduz a sua vida, quem governa a sua vida. Salmo 23 é um salmo do governo de Deus, da prosperidade de Deus, da bênção plena de Deus sobre a sua vida. E eu quero profetizar esses salmos aqui, orar esses salmos sobre a sua vida, sobre a sua casa, declarar o milagre da cura, declarar o milagre da prosperidade, declarar o milagre de você ser cheio do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Aleluias! Você recebe, diga assim: eu creio e eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. Gente querida, povo lindo, povo abençoado do Senhor, que bem estar com vocês aqui hoje. Nós estamos já virando para um feriado, né? A Páscoa, né? Amanhã é uma sexta-feira feriado. E a gente precisa entender que a Páscoa na nossa vida é que Cristo veio a esse mundo, morreu numa cruz, ressuscitou e um dia voltará. Essa é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia muito abençoado. E eu espero às 18h30, no horário de Brasília, aqui no Brasil, para a gente orar junto, profetizar junto, o Salmo 112, o Salmo da prosperidade. Amém? Não esqueça de compartilhar essa live, não esqueça de compartilhar essa oração com alguém. E não esqueça também de dar um joinha na live aí, ó. Vamos levantar essa live aí, dá um curtida aí, tá bom? Uma boa tarde, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe.